Gente, olha esse resultado aqui, ó, nesse projeto, $137 num único dia, tá? Isso mesmo, num único dia, $137, mais aí de 34 mil acessos. No RPM de 3,92 nos trouxe esse resultado utilizando o Google Discover. É isso mesmo, esse daqui é um artigo viralizado através do Google Discover e trouxe esse resultado aqui que eu estou mostrando para você. E esse vídeo eu vou te ensinar como que você pode usar o Google Discover e ter esse tipo de viralização utilizando esse meio de tráfego, tá bom? Então fica até o final, porque na verdade essa aqui é uma aula que eu dei na comunidade. Para quem não sabe, nessa comunidade, uma vez por semana, a gente traz conteúdos profundos de monetização do site. Então, toda semana tem aula e ontem eu dei aula de Google Discover. Estou trazendo aqui de uma forma resumida, obviamente. Foi uma aula em mais de uma hora e com certeza vai desdobrar muito mais aulas em relação ao Google Discover. Então vale a pena você ficar até o final desse vídeo, tá bom? Bom, antes de mais nada, link está fixado no primeiro comentário, grupo da comunidade 100% gratuita, mais de 1.000 pessoas. Já vou ter que mudar logo o link desse grupo aí, porque já tem um grupo fechando quase 1.100, que é o limite do WhatsApp, e provavelmente eu vou abrir um próximo grupo para conseguir aí administrar. Sempre estou trazendo insights lá e estou abrindo vagas para minha mentoria também, então vale a pena citar esse grupo do WhatsApp. Sem mais demoras, bora aqui agora entender o que é o Google Discovery e como você pode trabalhar com essa fonte de tráfego. Bom, gente, eu filtrei aqui um período, né, do Google Discover e você pode ver que está só no Discover mais de 655 mil acessos, tá? Em relação ao Google Discover aqui, tá? Então a gente tem dia que bateu 25 mil acessos, e aí você tem dia que bateu aqui, por exemplo, 38 mil, 35 mil, 49 mil, realmente traz um tráfego absurdo. Mas você pode observar que também ele dá uma oscilada, tem dias que não foi tão bom assim, ele pegava Discover muito pouquinho e de repente ele dava altos picos. Então o Google Discover ele tem essa oscilação de tráfego. Mas Jorge, da onde vem esse tráfego? O que é esse Google Discover? Bora entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, quando você abre o seu celular, tá aqui o print do celular. Basicamente, quando você tem o aplicativo do Google, não é o Chrome, é o aplicativo do Google mesmo, seu celular aparece aqui algumas notícias, né, embaixo, né? E na verdade ele não está aparecendo só notícias, não. Na verdade, ele está aparecendo artigos virais, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, Instagram não deixa de seguir, provavelmente ontem teve alguma instabilidade no Instagram, e aí se tem um conteúdo noticioso. Só que o noticioso, presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. O noticioso não é notícia, tá? Então, o noticioso que a gente está falando aqui, ele é um tipo de conteúdo que vai te chamar muito a atenção. Ele pode ser um conteúdo hypado, ou seja, ele está em alta, por exemplo, caiu o Instagram, todo mundo começa a falar, comecei a perder seguidor aqui, etc. Então, você tem esse tipo de notícia, você tem essa situação acontecendo no mercado que acaba sendo noticiosa, mas também assuntos de curiosidade. Então você tem às vezes algum tipo de assunto, você vai ver aqui os exemplos, né, de artigos de Discover que geram uma curiosidade muito significativa. Outro fator também são as sazonalidades. Por exemplo, você tem agora no final do ano, todo mundo está pensando de alguma forma já no Natal, no Ano Novo, etc. E o mercado se movimenta com base nessa sazonalidade, né? Então, sei lá, você está em moda e beleza, unhas, roupas para o final do ano, isso vai se destacar. Poxa, a gente está para entrar no verão, então produtos que tem a ver com o verão, por exemplo, você no verão acaba usando muitos protetores solar, então esse tipo de produto é muito usado dentro dessa sazonalidade. E isso está dentro do noticioso, tá? Então, quando a gente fala noticioso, é todas essas variáveis que eu expliquei aqui para você. E, obviamente, nós temos a variável também da notícia, que não é o foco, não é o objetivo aqui desse vídeo. Mas nesse caso aqui, ontem a gente acordou com a notícia do Lula, né, que teve esse tipo de situação, e aparece no Google Discover. Não, aqui vou pegar esse foco de notícia aqui para te ensinar, tá?
Nós temos aqui o Web Store. O Web Store também, por exemplo, nessa época do ano, né, como a gente estava falando, você faz muita rabanada, né? Normalmente pessoas, né, têm a cultura de fazer rabanada. Então você aparece o Web Store, que é como se fosse o Store mesmo no Instagram, e aparece aqui, você tem a possibilidade de rodar ele é bem interessante também. E também aparece vídeos, né? Então vídeos do YouTube muitas vezes pode ser que pegue Discover, dependendo do tipo de assunto. Se ele está em hype, ele também pega Discover, tá bom? Então é isso que aparece no Discover. Então não é notícias. Muitas vezes como usuário, talvez você pensou que seria notícias, mas na verdade tem todas essas variações aqui. E ele é como fosse as mídias sociais do Google e tem um acesso absurdo. Se você vê se você tem a frequência de ver Google Discover, coloca aqui para mim, eu vejo Google Discover, só para eu saber fazer aqui mais ou menos um catadão, uma estatística aqui com a audiência, tá? Então coloca aqui para mim, eu vejo Google Discover. Bom, gente, a capacidade do Google Discover é muito grande, como eu estava mostrando para vocês. Olha, isso daqui é uma pauta minha hypada e olha o que ela faz, né? Ela dá esse pico. O que acontece? O que é esse pico, né, que você faz assim e volta? Ela normalmente no Discover, uma pauta, ela tem uma duração de apenas 3 dias, no mais tardar 5 dias, dependendo do tipo de pauta. Então é uma pauta muito rápida, você morre com aquela pauta muito rapidamente. Isso que é interessante também no Google Discover. Diferente do que eu ensino de tráfego aqui via search, no Google Discover você tem esse hype rapidinho. Você tem esse hype de assunto e ela já morre ali. Então o Google não fica entregando muito o seu artigo, não. Então é basicamente o Google pega o artigo que você publicou e começa a aparecer nesse feed do Google Discover. Esse feed do seu Google Discover é totalmente customizado de acordo com aquilo que você gosta de ver, tá? Então, de fato, o Google Discover ele tem essa particularidade, né? Tem essa particularidade de mostrar somente aquilo que normalmente você interage. Isso é muito interessante. Só que imagina você como usuário aparecer na mesma pauta toda hora para você. Não faria sentido algum. E é por isso que ele tem só esse fôlego de 3 a 5 dias, tudo bem? Tá, Jorge, como que eu apareço no Google Discover? Existem algumas qualificações para você aparecer no Google Discover. E a primeira qualificação é você ter esses assuntos virais, tá? E eu vou pegar algumas matérias aqui que são assuntos virais para você entender a dinâmica que é diferente. Então, por exemplo, PIS/PASEP 2025. Você pode ver que o artigo normalmente tem 600 a 1000 palavras. Ele é um conteúdo muito mais rápido de se produzir, mas ele é muito mais específico, né? Você com certeza aí, ó, pega um determinado tipo de leitor, né, que quer ler rapidinho e já tomar decisão. Então, ó, 11 raças de cachorro mais carinhosas do mundo. Você observa que não é uma notícia, é um assunto que de fato gera uma curiosidade. Poxa, eu quero saber quais são esses 11 cachorros e aí tem a relação dos 11 cachorros aqui, né? Aí você pega 5 esmaltes para transmitir confiança. É outro tipo de assunto que desperta o interesse, tá vendo? E aí apresenta aqui os esmaltes para trazer esse tipo de confiança. Olha esse outro aqui do Olhar Digital. Quais são as serpentes mais peçonhentas do Brasil? Deus me livre esse tipo de assunto, mas é o assunto aí que aparece no Google Discover. Como você pode ter observado, é um tipo de assunto que atinge uma grande quantidade de público, né? Que automaticamente desperta o interesse e acaba tendo acesso, tá? Então, o primeiro ponto, a sua produção de conteúdo, ela precisa ser direcionada para esse tipo de assunto. Não que você não possa trabalhar com search. Você pode trabalhar com tudo que eu ensino aqui, otimização de conteúdo, mas esse formato, você não vai montar um planejamento igual eu ensinei no vídeo anterior, nada disso. Você vai se inspirar em conteúdos que estão agora em hype, né, nesse momento de hype, e aí você vai produzir um conteúdo modelando o que você se inspirou. E da onde você tira essas ideias aqui? Eu gosto de tirar de 2 principais locais. Eu normalmente crio uma conta no Gmail gratuita. Eu crio uma conta no Gmail
e entro no Google Discover, configuro lá para entrar no meu celular do Google Discover. E se meu nicho, por exemplo, for receitas, estou dando um exemplo genérico aqui, eu só vou clicando em receitas, em receitas, em receitas no Google Discover e automaticamente você vai ver que no passar dos dias o que vai mais aparecer para você no Google Discover vai ser receitas, tá? E ali você começa a ter um monte de inspiração, um monte de pautas para trabalhar que estão hypando. Então, você vai começar a perceber que, por exemplo, está no momento final do ano, vai aparecer as rabanadas, vai aparecer os pratos de Natal e assim por diante. Então, esse tipo de assunto começa a hypar dentro do seu Discovery e você vai modelar esses assuntos. É bem simples assim. O outro modelo que eu gosto de trabalhar é via Flickr. Flickr é um agregador de notícias, você consegue fazer isso gratuitamente, tá? E você configura quais são as notícias que estão viralizando em todo o mundo, tá? Então você pega um determinado nicho e trabalha com aquele nicho. Por exemplo, conversas difíceis que são inevitáveis, veja como enfrentá-las. Então você consegue pegar esse artigo, se inspirar, modelar e produzir o seu conteúdo aqui. Então você tem uma série de conteúdos e você consegue configurar aqui o Fiddler para trazer determinado nicho específico, e aí você tem vários assuntos viralizando lá fora do Brasil. Isso é muito legal. Você acorda de manhã aqui no Brasil e já tem assuntos virais acontecendo, né? Então você se inspira e multiplica aqui para o Brasil, e isso vai fazer com que você tenha bons resultados utilizando o Google Discover. Então, relembrando, como aparecer no Google Discover? Primeiro, direciona para assuntos virais, se inspira em assuntos virais. Outro fator para você aparecer no Google Discover, a pessoa tem que entrar no artigo e tem que ter velocidade, tem que ter ali uma boa capacidade, o que a gente chama de Core Web Vitals, que é o quê? Um site carregando rápido, ele tem uma boa responsividade, enfim, é o Core Web Vitals que você já conhece, que provavelmente você já escutou em algum vídeo meu aqui. Então, o carregamento rápido do seu site, nesse caso, ele é fundamental, tá? Outro ponto importante, alto volume de produção de conteúdo. No Google Discover, gente, seu site vai ter que trabalhar com 10 artigos por dia, 5, 10, dependendo se você está pegando bastante Discover, 20 conteúdos por dia, tá? E aqui eu vou falar uma requisinha, só que eu só vou falar para quem for lá no meu Instagram perguntar: Jorge, fala hack do Google Discover. Então eu vou deixar meu Instagram aqui, me segue lá e eu vou continuar esse conteúdo pelo meu Instagram. Então eu vou tirar várias dúvidas de vocês por lá, tá? Outro fator importante aqui do Google Discover é a imagem, tá? A imagem ela precisa estar em 1200 a 650, tá? Toda imagem que você subir, principalmente na imagem de destaque e a imagem do próprio artigo, precisa estar nesse padrão para aparecer, porque o que vai destacar no Discover é a imagem e o título, tá? Outro fator para viralizar no Google Discover é você ter um backlink já, né? Então eu gosto ali de acima de 15, 20, eu vejo que começa a aparecer já no Discover. Então, basicamente os fatores são assuntos virais, produção de conteúdo com uma certa relevância, ter bons backlinks, ter um bom Core Vitals. Esses são os critérios básicos para você poder aparecer no Google Discover. Espero de alguma forma ter te ajudado. Estou deixando outro vídeo aqui que é como você consegue criar uma produção de conteúdo que vai facilitar a sua aprovação no Google AdSense. Então, muita gente não é aprovado porque não sabe como criar o artigo. Eu estou deixando esse vídeo aqui justamente para você. Bom, é isso, gente. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.